Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente completando aí 6 anos de Cultura Geral e, mais uma vez, nesse aniversário do programa, nesse mês de aniversário do programa, presenças ilustres e especiais aqui no Cultura Geral. E hoje a gente está recebendo o professor doutor Maurício Dieter para a gente falar um pouquinho do direito penal, falar um pouquinho desse sistema que a gente tem vivido, da constitucionalidade das decisões penais, entender um pouquinho, né, desse arcabouço jurídico que a gente tem vivido. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, é uma honra, agradecer a sua presença e também essa interface que foi feita pela doutora Thaís Ottoni. Muito obrigado pela sua participação, viu? Imagine, Ederson, eu que agradeço o convite, né, especialmente pela mediação que teve. É um prazer falar contigo, enfim, os teus ouvintes, né, os teus espectadores. E, enfim, falar sobre direito penal, falar sobre questões criminais na contemporaneidade é falar de questões sociais autoevidentes, né? O crime define quase tudo que a gente faz, né? Onde a gente mora, o que veste, que horas estuda, o que estuda, como se comporta, o que porta, né? O assunto da mesa de jantar, o assunto do noticiário. Então, falar sobre questões de direito penal, né? Sobre qualquer ângulo que seja, jurídico, criminológico, sociológico, antropológico, político, econômico, é falar de questões que dizem respeito à dinâmica da vida concreta, cotidiana. É sempre um prazer e eu agradeço demais, eu sabendo também da correria e das atribuições diárias suas. Professor, eu queria, antes da gente começar a conversar, falar um pouquinho, fazer uma pergunta que eu fiz para o Guilherme de Souza Nucci, para o Eros Grau, para tantas outras pessoas ligadas ao Augusto de Arruda Botelho, e agora eu vou ter a honra de fazer essa pergunta para você também, que é um desafio já de bons tempos. Nós estamos vivendo um limite entre a ficção e a realidade no direito penal também? Não sei se é um limite, né? Eu acho que a situação do sistema de justiça criminal brasileiro, se a gente pegar entendendo por sistema de justiça criminal a atuação da polícia até o sistema penitenciário, passando por Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública ou Advocacia Privada, eu acho que a gente está passando por um momento de distopia, né? Aquelas utopias negativas que se anunciaram no início do século XX, ou nem tanto, né? Mais já para o seu final, mas aquelas utopias negativas, essas distopias, do Grande Irmão, ou então do Admirável Mundo Novo, né? Em que sentido? Não só porque a vigilância sobre as pessoas aumentou muito e de certa maneira a gente vive uma sociedade que nos controla, assim, sem que a gente tenha a mesma consciência de que está sendo monitorado, né? A supervisão pela vigilância remota, o fato de que todo mundo tem um celular que informa a sua localização presente, ou seja, não só no sentido bastante vertical, autoritário de controle social, mas a gente também vive uma espécie de controle social consensual no qual as pessoas aderem ao compartilhar informações privadas, né, em rede social, no qual elas mesmas vão fornecendo as informações para controle social de maneira voluntária, né, pela sedução da imagem, pelo apelo da interface remota. Então, eu não sei se há uma cisão, né, entre a ficção e a realidade. Eu acho que a ficção e a realidade se explicam no sistema de justiça criminal hoje no Brasil pela distopia. E daí, para encerrar esse ponto, né, essa distopia, portanto, está em 2 sentidos. De um lado, no fato de que nós nunca estivemos tão fortemente subordinados ao controle social vertical, né, violento, né, a polícia com a sua letalidade brutal, o judiciário com o seu controle burocrático pesado, né, a burocratização e a tecnocracia das relações sociais, mas também em um outro sentido,
né, assim, de uma maneira muito menos visível, muito menos palpável. Também existe aqui uma distopia da indiferença, do cinismo, né, em que grandes escândalos, em que morticínio são naturalizados. Então, eu acho que é o pior dos mundos, né? É a união do Admirável Mundo Novo do Huxley com o 1984 do George Orwell. Você falou nisso aí, eu pensei o seguinte, quando eu conversei aqui com o Safatli e com o Daniel Omar Pérez, a gente estava falando sobre isso, e eu perguntei para o Daniel se a gente estava vivendo a amplificação ou a totalidade de 1948. De 84. 1984, eu sempre confundo, sempre. 1984 de Orwell, e ele falou assim, ó, do jeito que nós estamos vivendo, o Orwell parece a Bela Adormecida, de tanto controle que a gente tem vivido. E nesse sentido, Maurício, eu queria te perguntar se essa ideia também de eficiência das decisões penais, criminais, buscar uma eficiência, eu fiz uma pauta aqui também falando sobre a neoliberalização das decisões judiciais, né, que é buscando proveito econômico, né, nas decisões. Vamos condenar em segunda instância porque isso vai ser mais econômico para o sistema de justiça e isso vai minorar a sensação de impunidade. Essa ideia não é perigosa no sentido de fragilizar o sistema acusatório, se é que nós temos um sistema acusatório de fato, né? Mas isso não é muito perigoso, não, Maurício? Eu acho muito perigoso, mas acho que o problema já está na própria... como a questão é formulada, Ederson, no seguinte sentido. Pensar políticas públicas, pensar direitos fundamentais à luz da eficiência é uma possibilidade, é uma perspectiva. O que é eficiência? Eficiência é a otimização num processo para alcançar um resultado pelo menor custo possível. Entretanto, assegurar direitos fundamentais geralmente é pouco eficiente. Educação de qualidade custa caro, é um processo demorado, é um processo, digamos, que envolve determinações objetivas, subjetivas. Saúde de qualidade, né, universalizar a saúde também é caro, né? Assegurar a um réu preso o direito de ter assistência de um bom advogado, poder constituir sua defesa com todas as garantias, nunca vai ser barato, né? A gente pode situar esse debate, para ele não ficar tão abstrato, por exemplo, na questão das audiências de custódia. Fazer audiência de custódia presencial, não virtual, é mais incômodo? Claro que é, mas é um incômodo necessário. Por quê? Porque ali o juiz tem condições de verificar presencialmente se os direitos do cidadão foram respeitados no momento da sua prisão, para poder ouvir a versão do sujeito que foi submetido à força policial, tendo ali os seus direitos como principal missão. Então, é um problema que começa do início. Ler direitos e garantias fundamentais à luz da eficiência, embora uma possibilidade, é uma simplificação grosseira do significado dos direitos. É importante, portanto, não privilegiar a dimensão da eficiência, mas da eficácia. Direitos fundamentais se garantem. Por quê? Porque eles constituem o piso mínimo, né? O pacto mínimo de civilidade. Se a gente tergiversar, transigir com os direitos fundamentais, utilizando uma hermenêutica gasosa, né, de razoabilidade, ponderação de princípios, casuísmo, personalismo, a gente perde a característica distintiva dos direitos fundamentais, que é a sua universalidade e sua oposição contra qualquer situação. Basta pensar, se você pega, por exemplo, a proibição da tortura e a relativiza, dizendo que, bom, às vezes é preciso, a proibição da tortura não significa nada, porque ela vai subordinar a eficiência diante de uma situação de estado de necessidade como mecanismo adequado. Então, certas coisas são inegociáveis. Aquilo que é a dimensão que digamos, risca, né, num padrão de civilidade, o estatuto da dignidade humana num tempo histórico, ao ser lido pela eficiência, seja ou não, pela particular leitura da lógica neoliberal, é sempre um risco muito grande para as conquistas históricas, né, de luta social de toda uma sociedade. Então, enfim, concordo com você, Ederson, ainda mais quando a gente pensa processo em termos de eficiência, né? Isso coloca sobre o processo penal uma característica instrumental, utilitária, que vai ser muito afim a uma lógica consequencialista. Então,
Ah, é verdade, houve uma ilegalidade, mas se eu reconhecer essa ilegalidade, eu vou anular o processo e perder tudo. Então, dá-se um jeito de transformar aquela ilegalidade em uma mera informalidade, né? Esse tipo de manipulação, né, de tentar salvar as coisas, como se o importante fosse chegar ao fim e não garantir o processo em si mesmo como conjunto de garantias do sujeito, é o que vai, enfim. Claro que vendo em relação aos outros, né, e é isso que você falou, o sentimento de impunidade. O sentimento de impunidade é isso, ele é um sentimento, né? E é um sentimento que está em desacordo com as últimas 2 décadas do sistema de justiça criminal brasileiro. O Brasil nunca prendeu tanto, nem em números absolutos, nem em números proporcionais. Portanto, a ideia de impunidade pode estar presente na maior parte de quem nos ouve ou quem nos assiste, né? Mas é isso, é uma ideia, é uma sensação que você tem, que é muito estimulada por um certo setor da classe política, que quer disputar o ambiente penal como capital simbólico político. Se a gente for olhar, né, os dados criminológicos, seja os motivos das prisões, como elas são realizadas e o destino dessas pessoas, rapidamente essa ideia de impunidade se desfaz, né? Ela não resiste a um exame empírico minimamente cuidadoso. Professor, um outro desafio que a gente tem vivido na contemporaneidade, nesse primeiro bloco, eu queria bem discutir essas coisas mesmo, depois a gente parte para uma coisa mais aplicada, é o controle da subjetividade, né? Como que essas interferências, né, punitivistas e traz dentro desse controle, e aí eu pego essa colocação que você fez sobre esses campos políticos que querem politizar também a punição, trazer esse Estado policial o tempo todo, essa ideia de lei e ordem, né, o tempo todo. A gente está vivendo uma ideia de lei em movimento, onde o fato se adequa à norma e não a norma ao fato? Como é que você vê isso, assim, dentro desse momento que a gente está vivendo? Olha, Ederson, essa é uma questão bastante elaborada, eu vou tentar dividi-la em 2 momentos. Uma questão é saber se o sistema de justiça criminal contemporâneo produz subjetividades violentas. E eu acho que a resposta é afirmativa, né? Em todos os âmbitos, atenção. É evidente que a forma da polícia hoje, especialmente da polícia ostensiva, que é realizada nas grandes cidades pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Municipal, ela é conformada de tal maneira que ela produz subjetividades violentas entre os policiais, né? Os policiais acabam, por pouco treinamento, por pouco investimento, por falta de consideração sincera da classe política que os utiliza, mas tem pouco cuidado na vida desses policiais, é uma existência que os brutaliza, né? É uma existência que está sempre, enfim, disputando o espaço territorial do que é marginalização urbana, do que é pobreza sistemática. Então, a polícia produz subjetividades violentas? Com certeza. O judiciário, o Ministério Público, né, produzem subjetividades violentas? Também não tenho dúvida, né? Basta você conversar com juízes e promotores, com raras exceções, né? A maior parte deles vai defender um discurso punitivista, vai se entender como parte de uma missão policialesca de segurança pública, quer dizer, os juízes e os promotores vão entender que são parte da segurança pública e não da segurança dos direitos das pessoas. Assim, as opiniões do senso comum criminológico da maior parte do judiciário, e principalmente do Ministério Público, é extremamente punitivista nesse sentido. Então parece que ali também, né, como a própria psicologia social demonstra, né, a gente tem muito estudo em psicologia social sobre como o ambiente produz subjetividades violentas. E por fim, né, se a gente pensar no cárcere, o que a prisão produz num sujeito, né? Os psicólogos que trabalham, os psicólogos e principalmente as psicólogas, né, que trabalham no sistema penitenciário denunciam, né, a mortificação do eu, a destruição de qualquer possibilidade de inscrição social positiva, a violência do cárcere, e a gente pode pensar então um impacto subjetivo que a prisão tem nas pessoas. Então essa é a primeira parte da resposta. É evidente que o sistema de justiça criminal, de cabo a rabo, ele favorece a produção de subjetividades violentas. Mesmo se você pegar assim, órgãos que operacionalmente estão na resistência a esse processo, como por exemplo a Defensoria Pública, o cotidiano de um defensor público é muito desgastante, né? É muito difícil realizar a defesa dos explorados de maneira, pelas mesmas acusações de sempre, que é tráfico, furto e roubo, né? Sempre com decisões que se repetem modelos, com mesmos chavões sendo utilizados.
é muito difícil, né, não ceder à depressão, ao desânimo, né? É exaustiva a jornada de quem opera do sistema de justiça criminal. Isso é uma coisa. A outra coisa, que é importante, é tratar a dimensão ideológica do direito, né? O direito, ele é uma técnica que serve para limitar, o direito penal, né? Ele é uma técnica que serve para limitar o exercício da competência punitiva. Ele só tem razão de ser para racionalizar um processo de punição. Portanto, o direito penal é o fracasso da política criminal. Quando eu não conseguir prevenir o crime, aparece o direito penal como um limite para uma nova violência, como uma forma de resposta racional a um fato definido como irracional. Entretanto, o direito penal não é só técnica, ele também tem uma dimensão ideológica. E eu acho que a dimensão ideológica do direito penal hoje é prevalente. Em que sentido? Ederson, você pode ficar em frente a uma penitenciária e dizer que todo mundo que está preso ali está preso porque praticou uma ação típica, jurídica, culpável, atribuída a ele para autoria ou participação, tentada ou consumada. Isso vai ser um discurso profundamente ideológico. Por quê? Porque se por um lado é verdade que as pessoas que estão presas, cumprindo pena em regime fechado, têm contra si uma sentença criminal condenatória, por outro lado isso não explica, porque são sempre os mesmos homens, com a mesma idade, com a mesma baixa escolaridade, da mesma cor, da mesma classe social. Quer dizer, o discurso jurídico aqui, ele serve para naturalizar uma realidade que não é por ele determinada. É uma realidade para a qual ele aparece como verniz retórico. E aí vem a questão que você comenta ao final, né? Parece que a normatividade vem a reboque para justificar uma seletividade que é determinada por outros fatores. Então, as pessoas que estão presas são cobertas pelo manto de uma legalidade declarada, porém, essa legalidade não é a determinação que as coloca naquele lugar. Ela serve, portanto, para ocultar a realidade de por que só pessoas pobres são presas por tráfico, furto e roubo, que constituem aí, olha, se você juntar os três, aproximadamente 75% da população penitenciária masculina. E todos, né, exceto o roubo, que pode ou não ser violento propriamente, né, o furto é uma subtração sem violência, né? O tráfico é um acordo de venda de substância psicoativa declarada ilícita que não envolve violência, nem mesmo conflito, há um acordo, né? O sujeito quer vender, outro quer comprar. Então, a criminalização dessa esfera, que afeta diretamente essas pessoas, vem coberta por um discurso jurídico que nos fala de quimeras, né? Fala de segurança pública, de ordem social, né? Mas que não tem nenhuma adesão à realidade, né? Assim, são 150 anos de fracasso, né, do projeto de repressão, o que nos faz pensar, né, quem é utópico nesse contexto, né? As pessoas que defendem a reforma ou a abolição desse sistema, ou as que querem defendê-lo depois de um centenário fracasso? A ideia de lei e ordem é um fracasso em si mesmo, professor? Não. Eu entendo que a legalidade como garantia do indivíduo é fundamento científico do direito penal. O direito penal só funciona a partir do princípio da legalidade. O que é ilusório é essa associação de que a legalidade constitui uma ordem social justa. Veja só, o apartheid era lícito, a escravidão no Brasil era lícita, né? A discriminação racial nos Estados Unidos era protegida por uma lei, né? Grandes desastres humanitários, e se a gente considerar que o sistema carcerário é o maior crime contra a humanidade em curso no país, foi declarado um estado de coisas inconstitucional. Quer dizer, o fato de eles serem legais não os vincula a um horizonte de normalidade ética, né, de moralidade objetiva. Não, eu acredito na ideia de lei, mas não acredito que seja possível da lei retirar a ideia de uma ordem social justa. Às vezes, é a legalidade que promove genocídios. Professor, eu queria deixar uma pergunta antes de a gente acabar esse segundo bloco, que é sobre a questão racial. E aí a gente está falando, por exemplo, dessa questão da população negra. Se a gente pegar a população carcerária, nós vamos chegar aí, mais de 80% da população carcerária é negra, e mais de 90% dela é pobre. E esses diagnósticos, esses raios-x que são feitos, eles têm a razão de ser. E como é que a gente pode interpretar esses diagnósticos? Como é que a gente pode perceber tudo isso? Porque a antropologia nos explica, nos mostra ao longo do tempo, né, para onde que foram colocadas as pessoas que vivem à margem da sociedade, né?
as pessoas que não têm um capital simbólico tão importante, né, com educação, saúde, moradia. Como é que a gente entende tudo isso e como é que a gente trabalha tudo isso à luz do direito penal e, assim, conversando com o professor, isso ajuda bastante? Olha, a primeira coisa que a gente poderia fazer para aprimorar o direito penal consciente da seletividade necessária ao sistema penal, isso é bom esclarecer para todo mundo, né? O sistema penal não é seletivo por um mau uso dele. Todo o sistema penal é seletivo, né? É impossível que o sistema penal se realize absolutamente. No Brasil, a gente tem bem mais do que 1.600 hipóteses de crime, e, no entanto, só 5 crimes determinam quase a totalidade da população penitenciária masculina e feminina. Então, a seletividade é essencial. Se a seletividade é essencial e ela realiza uma desigualdade estrutural, o que o direito penal pode fazer é incorporar essa seletividade para mudar suas categorias fundamentais. Um exemplo disso é a proposta, por exemplo, do professor Eugênio Raul Zaffaroni, de tornar a censura, né, o critério de censura, o fundamento do juízo de culpabilidade, não essa ideia estúpida, boba, metafísica de livre-arbítrio, de dizer que a pessoa era livre para cometer um crime. Primeiro que ninguém é livre do ponto de vista científico demonstrável, que torna isso insuscetível de contraditório. Mas para pensar que a liberdade de alguém, né, a hipostasia da liberdade, só pode ser percebida à luz de um sistema que anula possibilidades concretas, por exemplo, de mobilidade social, porque as pessoas não existem, né, no mundo das ideias, elas existem na concretude da vida. Então o Zaffaroni propõe, olha, por que nós não utilizamos a seletividade do sistema como um critério que reduz o juízo de censura contra pessoas que são vitimizadas por outras determinações além do encarceramento? Essa ideia de criar categorias compensatórias da desigualdade real por meio da técnica penal não significa, por outro lado, utilizar categorias de relativa imunidade ao sistema penal para tornar a repressão mais forte. Então, não é porque eu vou reduzir a censura, ou mesmo excluir a censurabilidade contra um jovem negro da periferia acusado de furto, naquela típica narrativa policial, né, enfim, endossada de maneira crítica pelos órgãos da burocracia forense, não é porque eu vou reduzir ou excluir a censura dele que eu vou aumentar do colarinho branco artificialmente. Não, o que o Zaffaroni propõe é um limite da seletividade para dizer, olha, na maior ficção possível da liberdade, o sujeito que tem todos os predicados positivos de inserção social, então ele é rico, homem, branco, né, enfim, isso serve para permitir a ilusão de que ele pode ser censurado pelo que ele fez. Mas para quem não tem essas características é preciso um juízo compensatório. E ele formula o conceito de culpabilidade por vulnerabilidade. Isso, Ederson, é uma demonstração de como o direito penal se torna melhor tecnicamente quando sai, digamos, no mundo das ideias, de um idealismo perigoso, né, de uma racionalidade liberal fantástica, de que todos somos livres e iguais perante a lei. É evidente que nós não somos nem livres nem iguais perante a lei, de que existem inúmeras determinações sociais. Você mencionou, por exemplo, as constatações do campo antropológico, mas poderíamos avançar por tantas outras, determinações econômicas, sociais, culturais, que condicionam a existência, né, de maneira muito concreta e que precisam ser levadas em conta para a gente ter um direito penal brasileiro informado pela realidade, não alienante, não ideológico, que compense a desigualdade da realização concreta da repressão. Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo, fazer mais um primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando um pouco dessa dinâmica do direito penal na cultura nacional. Nós estamos conversando com o professor Maurício Dieter e a gente está tratando desse assunto que é tão importante aqui. E a gente volta daqui a pouquinho, 1 minuto só, não saia daí, aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banquete também. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora.
Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor Maurício Dieter e a gente está tratando um pouco do direito penal aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Professor, eu queria entrar num assunto que eu sei que você andou dando algumas entrevistas em alguns momentos, no âmbito da Lava Jato. Eu queria saber da sua opinião sobre o mal que a Lava Jato nos trouxe, com o lavajatismo, se a gente pode usar esse termo, e com a persecução penal da forma que foi feita, e outra coisa, com a fragilização do sistema acusatório, com isso que aconteceu no Brasil inteiro, e hoje é óbvio que essa militância dos criminalistas estavam lá atrás, com o doutor Leonardo, com a doutora Thaís, com você, com o Eros Grau, com todas as pessoas que sempre pensaram no direito penal como o âmbito de primeiro proteger o cidadão e respeitando o contraditório e ampla defesa e todo o devido processo legal. Quais são os prejuízos que a gente pode contabilizar, se a gente pode calcular ou mensurar os prejuízos que esses procedimentos errôneos que aconteceram, trouxe para o direito penal e para a sociedade brasileira e, consequentemente, para a fragilização da nossa democracia? Olha, Anderson, essa pergunta hoje, em 2021, ela admite uma resposta muito mais tranquila do que no período em que nós éramos um pouco, uma voz bastante minoritária, né? Acho que os criminalistas padeceram muito do estigma social, do olhar enviesado da sociedade, sempre sobre a alcunha de que defendemos bandidos, ou que somos apologetas da violência, ou que tratamos a corrupção, de maneira eufemística. Hoje é engraçado pensar, né, que o mundo dá voltas e o consenso que foi cristalizado no julgamento do STF, não digo apenas porque o Supremo Tribunal Federal anunciou isso e tornou isso público, mas porque mesmo ali já havia um consenso, né, ainda que não expresso da sociedade, de que o que define a Lava Jato é o abuso. Né? A Lava Jato tudo que envolve, né, os seus agentes, né, os seus operadores, os procuradores, os advogados colaboracionistas, o juiz, os magistrados que deveriam ter exercido controle sobre ele não o fizeram, os que pactuaram com esses abusos, né? Tudo isso, né, você lê, a centralidade da Lava Jato é o abuso. Um abuso que, em alguns momentos, atingiu uma tensão absurda. Como no caso da condução coercitiva, né? O Código de Processo Penal dizia claramente: condução coercitiva é quando você tem uma testemunha que pode te absolver e se recusa a falar. Para que a tua liberdade seja protegida, ela pode ser conduzida sob vara, né? Ela pode ser conduzida coercitivamente para depor, porque ela não pode faltar com a verdade para proteger a liberdade. Veja que cruel perversão foi operada à época, em que alguém que tem o direito de ficar em silêncio, e é evidente que se você tem o direito de ficar em silêncio, você tem o direito, inclusive, de mentir, porque se você tem o direito de ficar em silêncio, né, mas não pode mentir, então, se você fica em silêncio, você assume responsabilidade, né, não existe alternativa lógica. Então, uma pessoa que tem o direito de ficar em silêncio, uma pessoa que tem direito de mentir, porque o ônus da acusação é do Estado, ser constrangida numa atuação circense, pavorosa, explorada de maneira muito canalha pela mídia, que fez uma autocrítica muito modesta em relação à sua participação, né, nesse movimento, né, exploratório da negação do direito alheio,
pense o que significou a condução coercitiva, quer dizer, um criminalista, alguém que é formado em direito, consciente da literalidade das regras processuais, que atua num sistema que sempre é tentado a fugir ao estrito cumprimento do dever legal. Assistir um absurdo desses pela televisão, enfim, produziu indignação que justificava essa resistência na época, mas era muito mal visto, né? Não foram poucas, digamos, digamos a reação, eu me lembro, entre os grandes advogados que ofereceram resistência na época, né, Juarez Sereno dos Santos, Nélio Machado, Técio Lins e Silva, alguns setores da OAB, né, que não tinham receio de colocar as suas carreiras, as suas biografias diante do julgamento público por defender aquilo que eu quero defender para todas as pessoas, né? As mesmas garantias, né, às quais o ex-presidente Lula tinha direito, também são as mesmas garantias que agora, né, têm sido, embora mais suavemente negadas, no âmbito da CPI da Covid, né? Apesar enfim, da sua função também importante, né, de tentar apurar a responsabilidade, como também a Lava Jato tinha um ímpeto inicial, né, de explorar como que as relações sistêmicas entre o Estado e o setor privado eram marcadas por, digamos, negociações ilícitas, e acho que ela fez isso, mas ela fugiu completamente desse desiderato e começou a utilizar a violação de direitos, o constrangimento, né? Eu diria que em alguns episódios em que o sujeito era preso, a sua família era incriminada, como forma de fazer pressão para que a pessoa delatasse. Isso está registrado, né? A gente tem, graças a Vaza Jato, a evidência empírica disso, mas era muito palpável para nós criminalistas que aquilo estava acontecendo. Então, enfim, olha, Ederson, acho que em 2021 eu me sinto com um pouco com o sentimento de que a gente acertou no diagnóstico na época, de que a gente fez bem de apontar os abusos, que de alguma maneira isso ajudou a criar um degrau para pensar que o processo é mesmo uma exigência intransponível se a gente quer construir uma democracia, né, para evitar essa coisa de caça às bruxas, de uma lógica simplista, dicotômica entre os bons e os maus, o lado certo e o lado errado da história. O processo tem que ser, acima de tudo, o guardião dos direitos do cidadão, especialmente em tempos de crise, né? Seja crise econômica, seja crise política, enfim. Então, acho assim, quase uma ironia, né? Rever em 2021. Acho que hoje todo mundo está... Você teria que ser muito cego do ponto de vista ideológico para não perceber a fraude que a Lava Jato foi em termos de... fraude, eu digo, no sentido de como ela falsificou os seus objetivos perante a sociedade, como que ela se envolveu numa retórica messiânica, burlesca, farsesca, vulgar, que ainda não terminou, né? Assim, ainda existem, assim, existem outros processos que ainda não terminaram, que precisam chegar ao seu fim também, dentro dessa lógica de abuso, como isso suscitou vaidades, né, Ederson? Assim, você pensa no sistema de justiça, quantas pessoas não ficaram encantadas pela publicidade, por cumprir a missão do herói, que iria nos salvar, que iria nos redimir. Tudo isso hoje é visto, sabe, até com um pouco de pena, assim, né? Você olha, nossa, como é que a gente caiu de novo na ladainha do Caçador de Marajás, né? Na ladainha do Salvador da Pátria? Como é que a gente conseguiu ser enganado de novo? Que um grupo de pessoas, sabe, sem outros propósitos, senão limpar a sociedade, né? O discurso da vassourinha, sabe? É tudo tão caricato hoje, quase provoca riso, né? Mas é um riso nervoso, porque as consequências para muitas pessoas foram trágicas. Entre elas, o pivô de tudo isso, em relação ao qual os nossos ouvintes podem ter uma posição positiva ou negativa, né? Mas o ex-presidente pagou com a liberdade dele, né, esse teatro todo. Acho que hoje, enfim, é fácil constatar tudo de errado que houve a Lava Jato. O signo da Lava Jato é o signo do abuso. Espero que não se repita, né? Que não aconteça uma nova fraude de etiquetas e, unido sob um novo rótulo, a gente volte a incorrer nos mesmos erros. É perigoso, porque eu tenho lido Guerras Híbridas, É verdade. eu te digo, e nós sabemos que essas operações acontecem a mando, né,
ou pelo menos com o controle da subjetividade aí de países colonialistas, né, vamos dizer assim, dominadores. Professor, queria também te perguntar se você vê uma fragilização da democracia. É óbvio que a Lava Jato contribuiu muito com isso, e a gente está vendo agora que as instituições estão sendo colocadas à prova. Como é que você vê a nossa democracia? Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo e no campo acadêmico, principalmente, como é que isso mexe com você e que tipos de desafios se desperta na sua atuação como professor, como advogado, como uma pessoa que milita no campo dos direitos e das garantias fundamentais? Bom, essa é de novo uma pergunta que abre várias possibilidades de resposta. Deixa eu tentar começar pelo fim. Na advocacia, eu acho que a missão da nossa geração é continuar lutando pela Constituição, né? Eu sou de uma geração que estava sob a promessa de inaugurar a constitucionalização do direito penal, do direito civil, do direito tributário. Quer dizer, a esperança que foi atribuída à minha geração era de que o horizonte normativo fosse conquistado por uma promessa constitucional que realizasse os direitos fundamentais. Ela fracassou nesse propósito. Não só ela não conseguiu avançar na proteção de direitos, como ela abriu flancos para muito oportunismo e retração em algumas coisas que nós dávamos por dado. Portanto, como advogado, eu acho que o meu objetivo é fomentar entre os advogados brasileiros a união, embora eu tenha que também te dizer, Ederson, a identidade do advogado brasileiro mudou muito, né? A vulgarização dos cursos jurídicos, né, no sentido que eles não foram popularizados, eles foram simplesmente ampliados sem maior controle, né? E hoje eu não sei nem se o pensamento liberal é consensual entre os advogados, né? Mas eu gostaria de pensar que a Ordem dos Advogados do Brasil deveria começar a pensar politicamente o futuro de maneira mais estritamente vinculada ao objetivo constitucional, né? A OAB se perdeu nesse processo, ela se tornou bastante servil e submissa em vários episódios, por exemplo, que nós comentávamos da Lava Jato, né? Adotou uma política em vários momentos de colaboração e pouca ajuda aos advogados que estavam na trincheira defendendo direitos. Então, como advogado, eu quero unir a classe, né? Voltar a pensar que o advogado é, acima de tudo, um defensor das liberdades humanas, né? O criminalista, por todos, é o advogado, né? Esse é o barrister, né? O que se comemora no 11 de agosto. Não é aquele sujeito que está ali para prestar consultoria, para ajudar a redigir um contrato, para buscar uma isenção fiscal. Não, é o sujeito que está ali defendendo a tua liberdade contra a hipótese de uma jaula, né? Então, pensar a advocacia nessa tensão da defesa intransigente da liberdade, num momento em que o obscurantismo nos assola, né, em que a perspectiva do controle social violento, do rebaixamento intelectual, da perseguição ao pensamento crítico, se fortalece como razão de Estado, como advogado eu gostaria de procurar mais colegas, né, entre os advogados para fortalecer isso. E não somos poucos, né? Eu acho que a gente precisa recuperar um pouco da história dos melhores episódios da OAB, principalmente na resistência nos anos de chumbo, né? E a partir da experiência desses homens e dessas mulheres, fortalecermos a nossa vocação. Segundo ponto, em relação à universidade, né? A universidade ainda é um dos poucos espaços em que existe uma lógica meritocrática, né? De que as pessoas estudam, se dedicam, pesquisam, promovem a cultura universitária e progridem na carreira, de que o pensamento é livre, de que existe liberdade de expressão. E claro, veja, a universidade tem as suas vicissitudes, né? Tem os seus aspectos baixos, pequenos, mas mesmo assim é muito bom ser professor universitário quando a gente sente que o resto do ambiente social se torna um tanto, sabe, tóxico, no sentido de discussões simplistas, rasteiras, sabe? Acho que no ambiente universitário, pelo menos na Universidade de São Paulo, os estudantes são uma boa aposta, né? Eu ainda vejo jovens sem ingenuidade, né, mas bastante comprometidos com a construção de um sistema de justiça criminal melhor.
se as suas biografias vão respaldar isso até o fim das suas vidas profissionais, ou se em algum momento eles vão, né, largar essas pequenas utopias, o destino de cada um deles vai dizer. Mas no alunado dos estudantes da universidade pública, eu vejo uma grande potência, né? Ainda existe um espaço para o culto à razão, não no sentido, digamos, né, de mera submissão à posição do saber, mas na construção de um pensamento crítico científico permanente. E em relação à democracia, quer dizer, pensando no aspecto político, né, muita decepção em relação ao que eu esperava da sociedade brasileira 30 anos depois, mais de 30 anos depois da Constituição. Falta de amadurecimento político, né, a falta de elaboração, né, e compreensão dos problemas nacionais, né. É incrível como você interdita discussões complexas por meio de simplismos, chavões, senso comum. Eu imaginava que já haveria todo um ciclo geracional, né, no qual a gente pudesse ser menos grosseiro, ser menos vulgar, né, tratar os temas com cuidado e com responsabilidade. O que o Brasil viu agora no último episódio eleitoral foi a emergência, né, do obscurantismo na sua pior face, né, numa falsa polarização que aí sim, né, faz apologia da barbárie para se erigir razão de Estado. Não vejo que as forças do Congresso, né, e algumas, é verdade, vamos ser justos aqui, o judiciário, de alguma medida, tem sido um pouco salvaguarda, né, de algumas questões que deveriam ser mais óbvias, mas um Congresso ainda bastante manipulável, muito oportunista, com pouco princípio, né, e muito casuísmo. É triste, não é um tempo para se comemorar, né? Acho que em breve, olha só, assim como lá atrás, né, a gente falava que a Lava Jato ia ser denunciada como período de abuso, eu quero fazer aqui algo parecido com uma profecia. Acho, Ederson, que daqui a uma década a gente vai sentir bastante vergonha do momento que o Brasil vive hoje. A gente vai olhar e vai nos perguntar assim, como que a gente deixou cair nesse nível? Como que a gente conseguiu regredir tanto? E é claro, veja, no espectro ideológico, né, você pode ser de direita, de esquerda, de centro, ser progressista em algumas áreas, mais conservador em outras. Você pode pensar diferente o que você quer para o teu país em termos de educação, saúde, emprego. Mas como é que a gente conseguiu, sabe, firmar os dois pés em algo cujo mérito é o atraso, né? Se uma das coisas que a gente tem que concordar aqui é que a razão de Estado hoje nunca foi omissa no momento de declarar os seus princípios, né? Sempre foi a celebração da morte, sempre foi a celebração do arbítrio, sempre foi a glorificação da ditadura, sempre foi, digamos, a afirmação da dominação de gênero. Eles nunca esconderam ao que vieram. Como que a gente conseguiu voltar a esse pacto de mediocridade, né? Como que a gente conseguiu... É isso. Eu acho que daqui a uma década a gente não vai ter, senão, pelo menos a maioria da sociedade brasileira vai ter muita vergonha de ter participado, né, desse processo eleitoral. E no final das contas, bom, democracia não é só um procedimento, né? Democracia não é o episódio do sufrágio. Democracia é disputar em todos os âmbitos da vida política, jurídica, a prioridade, né, do interesse da maioria, sem desrespeitar os direitos fundamentais que asseguram qualquer minoria, mesmo as mais inconvenientes, o mínimo, né, para que elas possam se realizar coletivamente. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalo, é o último aqui. A gente está conversando com o professor Maurício Dieter, a gente está falando um pouco de direito penal, estamos falando agora de democracia, falando um pouco de direitos constitucionais e garantias fundamentais. Um minutinho só, não saia daí, nós estaremos de volta com a parte final aqui da entrevista com esse grande mestre do direito penal brasileiro. Um minutinho só.
CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final da entrevista. Professor, eu queria, para a gente poder encerrar esse bate-papo tão rico, tão fundamental nos dias de hoje, eu queria fazer uma colocação no último bloco, que o Christian Dunker falou aqui, e estava dentro da sua fala, e que a gente vai ter que entender como que nós conseguimos colocar Jesus atrás das armas. Isso é um exercício que nós teremos que fazer no futuro. Mas eu queria já pular para outro assunto, para a gente ir para a parte final mesmo, que é crime de mídia. Né? E nós vimos isso também, se a gente for pegar a Lava Jato, a gente viu isso lá o tempo todo e tal. Mas isso é uma coisa que a gente tem visto constantemente. E o que me assusta, o que tem me assustado, principalmente nesses dias, é que tem os crimes de mídia que crucifica o sujeito, que já pune o sujeito antes de qualquer coisa, ele já sai culpado. Nós temos a volatilidade das redes sociais, que é cada vez mais voraz, mais forte, com as opiniões cheias de especialistas, né, em todos os campos, e também de um desejo que às vezes aflora com a ideia do crime de mídia. Um exemplo que teve agora é que um rapaz que cometeu uma violência contra a mulher, ele, ao invés de perder seguidores, ele ganhou centenas de milhares de seguidores. Como que a gente pensa tudo isso? Como é que a gente amarra isso, professor? Olha, a pesquisa criminológica, né, que se dedica a estudar a prática social concreta do crime, constata a centralidade. A gente mencionou isso no início, né? A centralidade da questão criminal na vida de hoje. Olha, Ederson, é difícil você pensar qualquer aspecto da vida cívica que não seja recortada por uma perspectiva de crime, né? Seja a violência de gênero, seja o próprio contexto da pandemia, seja a responsabilidade dos agentes públicos nas áreas ambiental, econômica, de direitos humanos, de educação. O crime é esse significante que é capaz de costurar os mais diversos, né, elementos da vida social. Quando você associa isso com a ideia de pecado, né, você vê toda a potência que tem um discurso moralizador, que tenta produzir consenso na base da censura e da repressão. O desenvolvimento, né, das redes virtuais, né, com todos os aplicativos, com a popularização da internet, eu acho que a gente acabou, não é que elas tenham afetado, né, o nosso sentimento em relação à questão criminal, elas apenas amplificaram um consenso grotesco que existe sobre isso. As pessoas não param muito para refletir sobre a questão criminal, especialmente nos episódios que causam maior, ojeriza, né? Que causam maior nojo, que causam maior medo, como
crimes praticados contra crianças, contra pessoas vulneráveis, né, crimes que foram filmados na sua integralidade. Claro, evidente, nós não somos de pedra, né? As nossas emoções afloram. E nem sempre são emoções boas, né? Pelo contrário, são emoções que pedem punição, ou então que se apressam a justificar os fatos, né? Ou seja, que tentam ser condescendentes com a violência. É ruim, né? É ruim que se confunda a publicização da informação sobre crime e criminalidade com a sua espetacularização. E acho que o judiciário dá mau evidência, mau exemplo disso. Né? Por exemplo, com a TV Justiça. Né? O que a TV Justiça fez de bom? Talvez ela mostrou como é o cotidiano das decisões, né, no Supremo Tribunal Federal? Pode ser. Mas, por outro lado, ela colocou uma enorme pressão popular sobre os ministros, confundindo o que é público com o que é televisionado. Né? As defesas de tese e dissertação na USP são todas públicas. Qualquer pessoa pode assistir, mas elas não são televisionadas. Né? Há uma grande diferença, porque a forma da difusão ela é dialética em relação ao conteúdo. Então você vê ministros que escrevem votos não para decidir juridicamente o caso concreto, mas para serem citados no jornal vespertino. Né? Você vê opiniões de juízes e definições de pauta de julgamento não pelo conteúdo do processo, mas pela repercussão que teve nos jornais. Essa confusão, né, entre o que é jurídico e o que pertence ao decisionismo, ao assembleísmo, à pressão popular, cruza as fronteiras da licitude. Eu acho que a gente podia começar a pensar que as questões penais têm uma certa dignidade, mesmo na indignidade, e que não poderiam ser objeto dessa exploração popular, né, num sentido de exacerbar o sentimento coletivo por justiça, seja aí o que cada um entende por justiça, dos que vão a linchamento, né, até os que entendem justiça como a possibilidade de restaurar uma situação de conflito. Acho que a gente deveria retirar isso, né, do centro da nossa vida pela opinião publicada e começar a tratar elas em um nível superior de dignidade. Né? Acho que a relação hoje entre mídia e crime, que sempre foi uma relação complicada, é especialmente indigna. E o que mais me incomoda é como os agentes do sistema de justiça criminal se voluntariam para participar dessa indignidade. Então, para não ficar só em relação aos magistrados, né, que dão entrevista, que comentam caso concreto, que estão preparados para colher os louros, ou ter que sofrer, né, a perseguição em função de decisões impopulares, pense como os policiais, né, são apresentados nos programas que exageram no drama, enfim, do que é a vida cotidiana da repressão, né? Pense o que significa a mistificação das condições de vida na prisão para acreditar que uma prisão brasileira é algo que alguém merece como castigo. É uma produção subjetiva profundamente alienante, né? O que conecta ao início da nossa entrevista, né? Não há dúvida de que a exploração midiática da criminalização é também, ela própria, produtora de subjetividades violentas. Eu não acho que as pessoas saiam melhores, né, nas suas casas, assistindo pelo computador ou pela televisão, esses episódios de violência, ou seus julgamentos, ou sua persecução. Eu não acho que elas terminem o dia melhor, né? Eu acho que isso empobrece a subjetividade delas, que empobrece e embrutece, né, a sua representação do mundo e certamente perverte, né, os seus princípios e a sua filiação democrática. Bom, gente, chegamos ao final desse grande bate-papo, agradecendo demais o professor. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Geral, nos ajudando a comemorar 6 anos de programa aqui, discutindo o pensamento crítico, a democracia e essa luta, né? Espaço de fala é esse mesmo. Muito obrigado pela sua participação e por esse carinho, viu? Imagine, Ederson, obrigado pelo convite, né? Enfim, estou à disposição. Acho que é importante que os professores tentem, na medida do possível, estabelecer uma interface com o público em geral, que não encastele o saber acadêmico, né, como se fosse uma torre de marfim inacessível, né? É importante popularizar sem vulgarizar
o saber acadêmico, as reflexões teórico-críticas. Há um conjunto de pensadores no Brasil hoje dedicado a fazer isso. Me vem aqui à cabeça, por exemplo, o Rubens Casara, Marcelo Semer, sabe? Tantos outros, né, que atuam no sistema de justiça criminal, o juiz Luiz Valois, sabe? Tem muita gente tentando operar de maneira contra-hegemônica num sistema que é responsável hoje pelo maior crime contra a humanidade em curso no país, né? Se existe espaço para reflexão crítica mesmo nesse contexto, acho que você faz muito bem, Ederson, em tentar promovê-lo, né? Evidentemente, não é uma narrativa hegemônica na disputa, digamos, das mídias, né? Da contemporaneidade. Muito bem, muito obrigado pelo elogio, mas vamos terminar por aqui, porque você precisa descansar também, né? Verdade. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.